Só vou começar essa por você, Conradão. Meus amigos, me explica, por favor, ô Conradão, essa história da comunidade maçônica, porque tem muita gente que não conhece direito isso, né? Explica pra mim. Tá Seu sem Mickey, áudio. Conradão, meus amigos. Estou aqui, senhores, estou aqui à disposição. Senhores? Meus amigos, seguinte, tu sabe que a ideia da maçonaria começa, eu não sou maçom, mas conheço um pouco da história, a ideia da maçonaria, maçom em francês é pedreiro, né? Uma vez a gente teve a briga do bem e do mal, Behemoth lutou contra o Leviatã, né? E quem foi que ganhou entre o bem e o mal? Ganhou o mal, meus amigos, e o bem caiu lá do céu, vem lá do zoroastrismo, né? Caiu aqui no chão e se quebrou em 1 milhão de pedacinhos. Então nós, cada um dos homens, deveríamos nos unir, né, para construir novamente esse bem, para que ele lutasse contra o mal. Cada um de nós seríamos um pedreiro nessa construção. Então essa é a ideia da maçonaria, que é mais uma entidade que tem, do ponto de vista pragmático, a colaboração entre os seus membros. Pô, isso aí o Temer Temer é maçom, o Alckmin vai na maçonaria, todo mundo vai, todo mundo participa de tudo isso. Então hoje o que a gente vê é uma utilização para fins políticos, né? Para tentar desgastar a imagem do presidente com a comunidade evangélica. E eu vi ontem uma grande notícia que teve, foi um satanista muito brabo, que ele foi censurado pelo TSE de publicarem a sua visão, o seu apoio ao presidente Lula, né? Imagina se fosse o contrário. Se o pessoal está falando da maçonaria contra o presidente, imagina se a gente tivesse um satanista defendendo o Bolsonaro. E aqui o TSE tirou do ar, né, das redes sociais o apoio desse satanista ao Lula. Não está dizendo que o Lula apoiou o satanista, não tem nada a ver com isso. Mas o satanista apoiou o Lula e estava muito brabo de ter sido censurado. Isso que a gente vive no Brasil, né? A gente tem aí o presidente desse partido de oposição, que é o TSE, lutando de todas as formas para tentar segurar a imagem do Lula e do outro lado tu vê essas polêmicas, discussões aí irrisórias, se o Bolsonaro foi um dia na maçonaria ou não, mas pelo amor de Deus, né? Dentro de uma comunidade democrática, a gente tem que ouvir todas as vozes. Quer gostemos, quer não gostemos. Senão a gente vai chegar nesse absurdo que o Guga fala aí de corromper a democracia pela via democrática. Guga, corromper a democracia pela via democrática exatamente é o povo mudando. É a vontade da maioria da população. É isso não que é. se busca, Quando né? é o presidente então não tem nada a ver com corrupção. Não é. A maioria do povo não quer que a gente aumente o número de ministros do STF. A maioria do povo não quer que a gente aparelhe a Procuradoria-Geral. Quem falou que o povo não quer? Veja as pesquisas. O povo acha que está tudo aparelhado, o povo acha que tem corrupção, o povo acha errado o que o Bolsonaro está fazendo. A maneira de governar do Bolsonaro é mal avaliada. Sabe por quê? Você está confundindo as pessoas. Fingir que o Bolsonaro é o povo. Não é porque o Bolsonaro foi eleito que o que ele fizer representa o povo. Ele não pode corromper a democracia. Ele não pode aparelhar a Polícia Federal, ele não pode aparelhar um procurador, e ele não pode indicar um monte de gente para poder mudar o STF, aumentando que diz o número. Que só o presidente pode com fazer. licença, é minha vez então. Posso falar agora? Licença, até porque você falou um monte de coisa, eu ouvi. Conrado, seguinte, a Constituição não diz que um presidente que entrar pode aumentar o número de ministros do STF. Gente, isso é o básico. Pode propor. Olha, a gente está vendo aqui o Conrado defendendo ele não aumentou, ele tá óbvio ato de quem quer corromper a democracia. E eu agradeço ao Conrado quem vai por nem votar se colocar nisso? contra Guga. o Bolsonaro e o Conrado que está defendendo. Deixa eu falar, Conrado, por gentileza. Pelos seus representantes no Congresso Nacional. Você sabe que cometeu um erro? Agora deixa eu explicar. O Conrado está defendendo o que aconteceu na Venezuela. Ele está defendendo. Quando as pessoas dizem que o Brasil vai virar uma Venezuela, um dos exemplos é exatamente aumentar o número de ministros do STF.Esse foi o passo final para a Venezuela virar a ditadura que virou. Quem é que vai aumentar? Eles o presidente pode aumentar o número de ministros do STF. Isso é mentira tua, Guga. Eles aumentaram o presidente no Venezuela. Não pode fazer isso. Ele pode, o presidente não pode. O Congresso venezuelano fez. Peraí, meus queridinhos. Por favor, deixa eu falar. Mas é mentira, né, Paulo? Paulo. Peraí. Vocês estão muito... Falar? Gente, olha, eu não consigo compreender o nervosismo que vocês estão, né, numa sexta-feira. A gente estava na questão da maçonaria. Eu só queria pedir o seguinte: debates são ótimos, mas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, por muitas vezes elas não conseguem entender quando vocês falam juntos. Se a gente dividir, todo mundo fala, tá bom?
Então vamos lá, Guguinha. Por favor, em seguida o Conrado vai falar, sem problema nenhum. Então, só cumpram com a ordem, gente. Eu estou aguardando a ordem. É só na minha vez que eu estou sendo interrompido. E é engraçado que as poucas vezes que eu interrompo, às vezes cortam o microfone e dos outros não cortam. Vamos cortar de todo mundo quando interromper. Vamos ser democráticos. Quem interromper, corta. Eu concordo com essa regra. O Bolsonaro, como eu disse há pouco, ele está querendo aumentar o número de ministros do STF. Até ele, como a gente viu na reportagem anterior da entrevista para a Veja, não quis entrar nesse assunto, não quis responder, disse que foi apresentado para ele essa proposta, e a gente sabe que tem isso, e a Venezuela virou o que virou exatamente porque aparelhou as instituições, e eles fizeram exatamente o que o Bolsonaro quer fazer, eles aumentaram o número de ministros da Suprema Corte deles, esse foi o aparelhamento final. Quando você faz isso, você passa a mandar no país, e isso é corromper a democracia a partir da democracia. Esse é o golpe que acontece hoje em dia. Na Hungria aconteceu a mesma coisa. A Hungria, que é o exemplo do Bolsonaro, segundo a União Europeia, há 3 semanas não é mais considerada uma democracia, porque eles conseguiram aparelhar as instituições como o Bolsonaro pretende, gente. Está escancarado, inclusive, Conrado tentou defender isso. E sobre a maçonaria, que é o papo, a gente sabe que a política está degradada, exatamente porque tem pessoas bizarrinhas que tentam associar o PT ao Marcola, que tentam associar o PT a fechar igreja, apesar do Papa ser Lula, apesar do PT ter vindo da União dos Trabalhadores com a igreja. Eles querem espalhar isso, apesar da liberdade religiosa ter dado um grande salto no governo do PT, eles querem espalhar que o PT vai fechar a igreja, eles querem espalhar que o PT é ligado ao Marcola, eles querem espalhar que o Lula é abortista, é a favor de drogas e que ele é o mal contra o bem. E claro, como tem um lado rebaixando a política, um lado muito bizarrinho, rebaixando a política para esse tipo de debate, tem gente da esquerda que está se rebaixando a esse debate também e fazendo a mesma coisa nesse caso da maçonaria, pegando uma questão que é trivial, que não tem nada demais, inclusive deve-se respeitar quem frequenta as lojas maçons, maçonaria, enfim, muita gente de várias correntes religiosas sempre frequentou, não tem nada de errado em frequentar, e estão usando para fazer o que o Bolsonaro faz, para fazer esse tipo de discurso onde você desvia o que importa, que é a fome, que é um Estado aparelhado, com a democracia em risco, que é a economia capenga. Isso você desvia para esse tipo de discurso. Marcola, aborto, e aí do lado da esquerda, caindo nesse jogo agora, usando a maçonaria. O Bolsonaro, ele foi para a maçonaria a convite do Mourão. O Mourão, sim, é maçom grau 33, que é o maior grau da maçonaria. Você só chega nesse grau depois de 12 a 15 anos de estudo. Então, ele sim é maçom, muitos militares são maçons, e o Bolsonaro frequentou ali como deveria frequentar um dia um terreno de Umbanda, como deveria frequentar qualquer outra religião. Tem algumas que ele não frequenta por preconceito, e a esquerda está se aproveitando desse preconceito para tentar jogar o Bolsonaro contra parte do público dele, que acha errado a maçonaria. Não é errado a maçonaria. Errado é fazer esse discurso bizarrinho de tentar rebaixar a política, como muitos aqui fazem. Muito bem. Conradão, você fecha para mim, por favor. Fecha. Olha só, meus amigos, não existe essa questão do Bolsonaro, quer dizer, querer por ele num canetaço botar mais ministros do STF. A voz do povo é o nosso Senado. Vocês votaram para deputados, vocês votaram para senadores, e se tiver uma proposta dessa do Bolsonaro, é a voz do povo que vai decidir. Essa é a via democrática. A maioria do povo votou para deputados mais vinculados à direita, mais senadores vinculados à direita. E é o mundo que vai mudar o que a esquerda não aceita. Fora isso, a gente tem que deixar claro que o PT não nasce da igreja, o PT nasce da teologia da libertação, que é uma visão comunista, de padres comunistas dentro da igreja que foram escanteados. É isso que a gente tem que deixar claro, que a gente perde tempo aqui, tendo que mostrar, o Guga mentiu, o Guga não falou a verdade, o Guga não fez tal coisa. A gente perde tempo, é só isso que eu vejo. Estou disposto a discutir com todo mundo. Muito bem. Às vezes me exaspero e já vou fechar aqui. É isso, ó. Tá aqui, ó. Se o povo quiser, se a Casa Constitucional quiser, se o Congresso quiser, terá mudança, senão não. Guga, eu vou te dar 30 segundos, mas assim, para fechar, porque eu não aguento mais ouvir a voz de vocês. Nem eu aguento mais. Gente, mentira. Vocês querem saber qual que é a mentira? Nada disso que eu falei é mentira. Ele quer aumentar de fato por meio da PEC, e ele tem um orçamento secreto para comprar voto e mudar isso e fingir que foi o povo. Isso é fácil fazer. Mas mentira, o Conrado, como já usou Marcola, aborto, etc., ele usou um pouco o caso de um satanista que, segundo ele, é do PT e ficou chateadinho. Sabe por
por que retiraram o vídeo do satanista? Porque, na verdade, ele é bolsonarista. Há vídeos dele em podcasts atacando o PT. Ele é um bolsonarista convicto que criou uma fake news fingindo que era a favor do Lula. Na verdade, o satanista que ele está usando é bolsonarista. Isso sim, mais uma fake news. Perfeitamente. É o que eu tenho que explicar para você. Muito bem. Vamos